E hoje a gente chegou num momento em que o cara vê que tem o Barço comprando as ações, ele se interessa em chegar em você, em explicar o case. Então, hoje, obviamente, a gente tem abertura nas empresas a esse tipo de discutir os assuntos que podem ser discutidos, obviamente. E aí, começamos a entrar na empresa em 2021. E algumas coisas ali que foram ditas, não, ano que vem vai dar lucro, nananana, a gente começou a perceber, bom, eu acho que não é bem assim. Deixa eu te perguntar algo que eu tenho bastante curiosidade. IRB. Não só sobre a ação, mas você está no conselho. Tô no comitê. No comitê de auditoria. Isso. Como funciona isso? Isso acho que para a maioria das pessoas é algo muito diferente. Como que funciona isso? Tem reuniões? Aí você vai e tem... Como que funciona esse trabalho? Legal. Como é que você vai ajudar a IRB a sair dessa rascada? A pergunta seguinte era essa. IRB tem salvação? Que responsabilidade, né? Mas vamos lá, né? Da onde surgiu essa ideia de eu representar meu pai em algumas empresas? Então, primeiro, da necessidade que ele tinha de... ele tinha essa vontade de ter uma representação nessas empresas em que ele tinha ali uma posição acima de 5%, por exemplo, que já era bastante representativa. E aí, quando eu cheguei para ser um pouquinho mais ativa na gestão do portfólio, enfim, eu falei, legal, vou assumir esse chapéu. Ele me passou esse papel também, essa confiança. Comecei em 2016, Conselho Fiscal da Unipar. E Conselho Fiscal é uma boa escola, né? É um negócio muito técnico e que eu já fazia esse trabalho. Então, como analista, é isso, eu escrutinizava o balanço, eu ia nas empresas, conversava com as pessoas, com os colaboradores. Então, boa parte do trabalho de um conselheiro, principalmente conselheiro fiscal, é se ater ali aos documentos e fiscalizar o que a administração está fazendo. Então, ele não é um órgão administrativo, ele é diretamente ligado aos acionistas. Ele é elegido pela Assembleia Geral e você responde aos acionistas e fala, olha, essas contas estão tudo ok pela legislação para você aprovar. Então, é mais ou menos esse o papel do conselheiro fiscal. E aí, foi evoluindo. Depois, eu entrei no Conselho de Administração da Eternit, que foi, acho que, a maior escola para mim. Eu digo isso com muito orgulho, porque é uma empresa que entrou em recuperação judicial, uma empresa com 80 anos de história, e que é muito legal ver, assim, a paixão com que os colaboradores trabalham ali, sabe? Vestem realmente a camisa da empresa. Então, foi uma excelente experiência para mim estar no conselho de administração de uma empresa que tinha uma tradição, de repente se viu ali com as suas receitas comprometidas, porque teve que mudar de matéria-prima, né? Então, o amianto foi banido definitivamente. Hoje Foi por causa do amianto. Isso. Hoje, o amianto ele é estritamente exportação, né? Não fica nada em território nacional. E 100% das telhas são de fibra de PP, que nós mesmos produzimos. Tá? Então, toda mudança de processo produtivo, ela é muito traumática para uma empresa fabril. Você tem toda uma curva de aprendizagem, né? Não é simplesmente, usa essa matéria-prima, agora usa outra. Não. Para você fazer a telha, né? Isso que é importante você conhecer o que a empresa faz, né? Para você fazer a telha, é meio que uma receita de bolo ali em que você tem que juntar o cimento, junto com alguns outros componentes, água, tarará, você faz uma maçaroca ali, a receitinha do bolo e vai fazendo a telha, né? Não é tão simples assim. Se você tira o amianto e coloca outro componente, tem uma série de reações químicas com cimento e em pedra no meio do caminho. Então, assim, você tem vários desafios ao longo do caminho que isso demanda tempo. A gente não tinha tempo. A gente estava em recuperação judicial. E, assim, foi uma tempestade perfeita. Ao mesmo tempo em que, no Brasil a gente estava começando a se recuperar ali 2017, 2018, de uma forte recessão que atingiu em cheio o setor de construção civil, né? Então, cara, foi uma tempestade perfeita e foi um grande aprendizado para mim. Eu digo que a Eternit foi uma escola e que foram 20 anos em 5, assim. Então, eu me deparei com situações em que, eu tive que decidir pela primeira vez em demitir uma pessoa. Puta, é muito difícil. Você tá no conselho de administração, você lida com quantas famílias ali, quantos empregos diretos e indiretos. Então, é uma responsabilidade gigantesca. Ao passo que, ao mesmo tempo, eu estava crescendo na internet. Então, como você manter a sua autoridade na internet, falar sobre as ações, sobre as coisas com transparência, mas, ao mesmo tempo, cumprindo todas as regras de compliance.
Então, esse também foi um desafio que eu tive que aprender a como lidar com isso, né? Com a cobrança das redes sociais, em que as pessoas... Pô, você tá no conselho e agora? Vai subir, vai cair... Não, olha, tem regras muito claras, os períodos em que eu posso falar, o que eu posso falar, o cuidado em que eu preciso. Uma frase tirada fora de contexto, as ações caem, ou as ações sobem, ou um acionista pode se sentir prejudicado. Então, assim, é uma seara muito sensível, né? E aí, você tem o meu pai um pouquinho inveja nas coisas, e ele fala, pô, isso aqui é uma porcaria, pô, isso aqui é muito bom. E aí, eu não posso impedi-lo de dar a sua opinião, mas eu, como conselheira, eu preciso ter essa postura centrada. Tomar muito cuidado com as coisas que eu falo. E, cara, isso precisa ter essa seriedade, né? Porque, de novo, você mexe ali com muitas coisas importantes e que mexe com o mercado, mexe com empregos, enfim. E aí vieram algumas outras oportunidades de empresas em que meu pai não me elegia sozinho, então nós tivemos que compor com outros acionistas e que eu presto conta a outros grandes fundos, GIC, BlackRock. Então, na Klabin, hoje, como conselheira fiscal, presto conta a esses outros grandes fundos. Tô na S Brasil, tô no Santander. Então, Que hora você dorme? Sábado, domingo, a gente tira. Ela falou um monte de empresa. Exato. Então, eu acabei indo por esse caminho, né? Representar meu pai nessas empresas, estritamente nas empresas em que nós somos acionistas. E isso é muito importante, né? Porque existem algumas pessoas que optam pela carreira de conselheiro, mas não têm ações. Então, são conselheiros profissionais. Então, eu sou uma conselheira profissional independente, mas eu tenho ações. Então, obviamente, você acaba entrando ali, determinadas vezes, numa situação que você pode se colocar num conflito de interesse. Então, é muito importante. Por que eu fiz esse disclaimer antes, né? Obviamente, toda vez que você entra em casos polêmicos como esse do IRB, tem muita gente machucada, né? E que uma coisa que você fala, puta, o cara, né, às vezes leva muito a sério. Então, sempre tem que ser muito delicado. Então, o IRB foi um case que a gente começou a prestar atenção no ano passado apenas, né? A gente não olhava para o papel, porque a gente julgava que, apesar de estar num setor muito bom, os múltiplos não faziam muito sentido. Mas também a gente não se debruçou do negócio a ponto de, tem alguma coisa errada. Sei lá, cara, tá caro. O que a gente julgou, tá caro, não vou olhar nesse momento, enfim. E aí as coisas começaram a aparecer, e de fato foi comprovado, houveram muitos episódios de fraude. Então, executivos que, em prol de receber o bônus lá na frente, poxa, depois inventaram que o Warren Buffett era investidor. Nossa, essa foi incrível. Cara, umas coisas assim bizarras que eu não me recordo, assim, do tempo que eu trabalho em mercado de ter assistido um negócio desse. Tipo, você teve até as empresas X e tal, mas, pô, o cara inventar, soltar uma lista fake, porra, na era da informação, em que, obviamente, ele seria descoberto mais cedo ou mais tarde. Então, foi um negócio extremamente bizarro. Extremamente bizarro. E aí, a gente começou, obviamente, o mercado inteiro. Até como conselheira, você olha e fala, o que eu posso aprender disso aqui para ver se não tem alguma coisa acontecendo na minha empresa também, né? O que eu posso aprender dessa situação? E a gente começou a mergulhar na empresa, conhecer a história do IRB, conversar com pessoas que já passaram por lá. Então, qualquer decisão de investimento, ela não é tomada do dia para a noite. Pode demorar meses até você fazer o primeiro investimento. Ou até você começa a comprar algumas coisas pontuais e demora um tempo até você ter uma posição mais robusta em que você diga, pô, vou entrar de cabeça num negócio aqui. Então, a gente começou a se aprofundar desde essa época. No passado, a gente tomou a decisão. Pô, vamos começar a entrar nisso aqui, aos pouquinhos, para ver onde é que a gente está pisando, conhecer as pessoas. E hoje a gente chegou num momento em que o cara vê que tem o Barço comprando as ações, ele se interessa em chegar em você, em explicar o case. Então, hoje, obviamente, a gente tem abertura nas empresas a esse tipo de discutir os assuntos que podem ser discutidos, obviamente. E aí, começamos a entrar na empresa em 2021. E algumas coisas ali que foram ditas, não, ano que vem vai dar lucro, nananana, a gente começou a perceber, bom, eu acho que não é bem assim. Acho que não é bem assim. Vamos conversar com alguns outros acionistas também importantes de referência. Então, isso é público, né? Lírio Parisotto, por exemplo, também montou uma posição na empresa dele através do fundo. Acho que são 30 milhões de ações. Isso é público, tá, pessoal? E a gente sentou que vamos sentar mais ativamente na administração da empresa para ver o que a gente pode fazer. Primeiro, se certificar que a situação que ocorria antes de fraude, de controles internos, não se repita mais. Então, qual que é a função do comitê de auditoria? É assessorar o conselho de administração
no que tange as informações contábeis, no que tange aos processos de controles internos, normativos, auditoria interna. Então, sempre acompanhar os riscos mais materiais, esse tipo de assessoramento. Então, são reuniões praticamente quinzenais, quando não semanais. Isso é muito comum em empresas em que estão passando por alguma situação mais sensível, vamos dizer assim, né? E a gente começou a perceber que o case estava se deteriorando de novo no início desse ano, quando a empresa começou a soltar algumas informações no seu balanço de que, olha, pode ser que a gente dê mais prejuízo aqui e vamos precisar capitalizar de novo. Aí a gente falou, não, vamos entrar ativamente e ver como é que a gente pode ajudar nesse sentido. Como a gente vê hoje, a maneira que a gente pode mais ajudar? Comunicação. O problema do IRB hoje, além do prejuízo, obviamente, o negócio ainda não está bem, é a crise de confiança com a empresa. E, obviamente, né? Então, hoje, como membro do comitê de auditoria, o que eu me certifico de prontidão? As pessoas que estão lá hoje estão preocupadas também com seus CPFs, são conselheiros profissionais, portanto, estão preocupados com as decisões que estão tomando ali. Todo mundo está muito ciente que qualquer decisão tomada no IRB hoje, cara, vai ser olhada assim, na lupa, né? Por outro lado, como acionistas, nós nos comprometemos. Olha, vai ter subscrição, entendemos, vai precisar capitalizar. Ok, vamos colocar dinheiro, nós vamos colocar 10 milhões de reais. Apesar de termos 26 milhões de ações, quase 30 milhões de ações. 10 milhões de reais. E aí, se realmente o que vocês estão falando, soltando nas demonstrações, legal, agora o setor vai melhorar, aí sim. Então, todo o case que a gente entra é sempre mirando o longo prazo. E às vezes eu recebo perguntas semanais. E agora? Tá bom pra investir? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Tipo, sabe o burrinho do Shrek? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Sim. Então, Unipar deu errado por 10 anos antes de finalmente dar certo. Paranapanema ainda não deu certo. Taurus já deu certo, já deu muito certo, né? Entre outros, vários cases ao longo do tempo, que as pessoas às vezes vão se esquecendo, mas que demandaram tempo, demandaram muita paciência, né? Então, outra coisa para se denotar também sobre o IRB é que é o seguinte, cases de turnaround na nossa carteira não excedem mais do que 3% do patrimônio. Que do Barça é muita coisa. Mas, de novo, se a gente erra num case desse, o que sai danificado é o seu ego, não o seu bolso. Se dá certo, pô, legal, talvez esteja aí o outro bilhão, entendeu? Então, a mídia também é uma grande responsável sobre isso, porque as pessoas leem a manchete, não vão até o fim. Então, por mais que eu esteja toda semana no Pregão AGF no YouTube, falando, pessoal, empresas de turnaround, é o dinheiro da pinga, não do leite, o cara lê a manchete, Barça está comprando IRB. Nossa, Barça falou que é uma grande oportunidade. É isso, eu vou comprar tudo que eu tenho, ou 50% que eu tenho, 50% em Oi, 50% em IRB, ou 30% em IRB, 30% em Oi, 30% em Cogna, o que der certo deu, vou ficar rico. Então, isso é muito danoso, né? Então, de novo, entramos no IRB, ainda estamos confiantes, mas é uma empresa que precisa de tempo e agora vai precisar se provar. Então, o que eu posso dizer para quem está assistindo é, como membro do comitê de auditoria, eu preciso me certificar de que os controles internos estão ok, de que a SUSEP está fiscalizando de fato o que precisa ser fiscalizado, que também é o órgão que está em cima. Então, eu acho que é um case para esperar. Eu não tenho outra coisa a não ser dizer, precisa aguardar. É muito pouco tempo ainda. A gente está há 1 ano no case. 1 ano. É um horizonte de investimento ainda curto, perto do prazo que a gente pretende ficar no papel, né? Então, a pessoa precisa ter paciência, entender que este é um setor, sim, perene, mas que está passando por uma fase complicada em que 2020 nós tivemos pandemia, 2021 nós tivemos quebra de safra e boa parte das receitas do IRB provenientes de subscrição rural. Então, agora parece que estamos entrando numa fase, num ciclo mais positivo do setor, certo? Então, precisa aguardar. Fomos acionistas na semana passada, somos acionistas essa semana, provavelmente seremos acionistas na semana que vem. Então, quanto ao problema do tipo, de repente o Barça vendeu suas ações e você não ficou sabendo, não temos nem como fazer isso, não temos nem essa intenção, nunca foi feito isso. Não é à toa que a pessoa só tem uma reputação porque
Sim. né? A reputação dela precede. Então, a gente entende a responsabilidade que a gente tem perante o mercado e perante a responsabilidade que a gente assumiu no IRB, na minha figura pessoalmente. Então, não adianta ficar perguntando toda semana. Não é toda semana que temos uma novidade. Então, precisa aguardar. A administração que está lá hoje está trabalhando em prol de recuperar a empresa. Vamos ver se vão ser bem-sucedidos ou não. De novo, como eu disse, né? Investir só tem 2 caminhos. O do lucro ou do loss, ou da perda. Quando você confia muito na sua tese de investimento, você vai lá, coloca dinheiro e espera obter um resultado disso. É o que nós estamos fazendo no momento. Então, se você é uma pessoa que está começando a construir a sua carteira agora, não tem tempo de acompanhar, não tem estômago, cara, não é um case para você neste momento. Foca mais nas ações de dividendo, que é o que a gente faz todo dia, feijão com arroz. Não nessa última porta da esperança. Né? Faça isso depois que você já tem uma carteira bem consolidada, você tem o dinheiro da pinga ali para colocar em algumas coisas desse tipo. Então, é um case que precisa ter muito cuidado ainda, porque é um case de turnaround.